Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Na Mídia com Marcelo Maran. Nós estamos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de toda a rede que compõe o sistema Primeira Linha. Hoje nós vamos tratar de um assunto especial, com uma pessoa também especial. O que vamos falar hoje atinge várias esferas da espiritualidade humana, do misticismo, da ciência, enfim, uma entrevista diferenciada. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Imagine que a cidade de Brasília, alguém descobriu algo que de tão incrível que é, vai chocar não só o Brasil, como a humanidade. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, Celso Carelli. Ele que é produtor, empresário e é também um artista. Porque para ter a visão que ele teve e formatar o que ele formatou, só mesmo um grande artista. Vamos ao nosso intervalo e eu volto já já com vocês. Fiquem ligados. Foi constituída em 68 e a escolha do nome Calcete se deveu a que Sete Lagoas tem grandes reservas de calcário e Sete, naturalmente, de Sete Lagoas. No dia 7 de março de 1970, a fábrica começou a funcionar. É uma equipe. O sucesso da Calcete se deve à dedicação, ao esforço e ao respeito de todos eles. E a Calcete continua, sempre procurando realizar, promover com o objetivo principal: criar empreendimentos para gerar emprego. Foram em torno de 3.700 empregos diretos criados a partir do Grupo Calcete. Enquanto vida nós tivermos, vamos continuar acreditando e procurando empreender. Isso me realiza muito. Ok, meus amigos, estamos de volta em nosso programa Na Mídia com Marcelo Maran, recebendo aqui no nosso estúdio com muito carinho a presença do nosso querido Celso Carelli, que eu costumo chamar o homem de Brasília, né? Mas que tem a ver com o corpo humano. Vamos lá, tudo bem, Celso? Tudo bem, Maran. Uma satisfação enorme. Primeiro quero agradecê-lo por essas maravilhosas palavras de elogio, de carinho, de relacionamento, de amigo mesmo, como nós temos nesses últimos meses conversado, uma amizade que surgiu assim. Eu quero fazer menção e agradecer de coração ao nosso querido cineasta, Dr. Carlos Dias, uma família maravilhosa, a sua esposa, doutora Elza Vance, uma grande atriz, fez inúmeros trabalhos na Globo com os Trapalhões, enfim, a querida Virgínia Lully, a Rainha Cowboy, a Virgínia Lully de Beto Carreiro. Então eles também, uma família notável e que nesse envolvimento, nesse relacionamento de irmão, de fraternidade, de família, a alegria de estar hoje aqui com você nessa cidade maravilhosa de Sete Lagoas, onde também nasceu Virgínia Lully de Beto Carreiro, nascida em Sete Lagoas. É uma homenagem maravilhosa que vai acontecer e eu tenho essa grata satisfação de estar convidado por todos. Você também é um sete lagoano e somos todos mineiros. Eu também sou de Minas Gerais, nascido em Uberaba. A família toda nossa, da parte do meu pai. É uma alegria, uma satisfação enorme. Passa um filme assim da vida. Bacana. E você falando também desse nosso trabalho, essa realização fantástica, uma visão que me emociona porque Deus me deu uma visão e que desde 2001 eu venho convivendo com ela, me desculpa, e você, um entusiasta desse trabalho, dessa descoberta, toca nesse assunto e a gente tem conversado com profundidade. E mais nós vamos, não revela agora não, Sim, revela agora sim, não. sim.
Primeiro, antes de nós entrarmos na seara exatamente do projeto, do qual você apresentou a nível nacional numa entrevista com o Jô Soares. Correto, estive né? lá 12 de março, gravamos e 15 Isso, que é importante aí a entrevista, né, que você participou. E eu pude notar até muitas vezes que não seria o programa correto, na minha visão, de você ter ido ao Jô Soares. Ele sempre leva as coisas por um lado da brincadeira, por um lado de conseguir fazer com que as pessoas interajam de forma diferenciada. O Jô estreou esse... Mas trata-se de um assunto extremamente sério. O estilo dele de fazer uma entrevista com humor. Né? Exatamente, mas não é o assunto seu não é um assunto para ser conversado da forma de humor. Um presidente. Conhecimentos secretos. Dei as costas para a Praça dos Três Poderes e olhei para a Esplanada dos Ministérios, eu tive um choque. Puxa, se ali está a cabeça, a Esplanada dos Ministérios são as costelas, todas perfiladas nos pares, lado a lado. Um país predestinado. Com certeza tem uma importância para nós brasileiros. Uma capital para a humanidade. Porque foi feito aqui, no nosso país. O Código de Brasília. Segredos desvelados. Bem, só tenho a agradecer a Deus, tive grandes oportunidades na vida, pessoas maravilhosas ao longo de toda essa história, como disse agora há pouco, eu nasci em Uberaba, a minha família da parte da minha mãe do interior de São Paulo, de origem italiana, e realizando as coisas normais, naturais da vida, quando eu entrei na Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano, certo. Foi o ano 70, 71, eu, nas férias, costumava viajar pelo Brasil para conhecer, um dia eu vou me formar, fazia engenharia civil, quando me formar, quero escolher um lugar para começar a trabalhar. Ok. E me inscrevi, indo na Amazônia, naqueles projetos. Imaginei, até que o projeto chame, eu já estarei formado. Formado, claro. Mas eles anteciparam, então eu tranquei a matrícula na Escola de Engenharia Mauá. E teve que partir para o Amazonas. E fui para o Amazonas. Enfim, lá desenvolvi o projeto durante 4, 5 anos. Quando já estava de retorno, recebi um convite de amigos comuns da Rede Globo implantar o projeto de retransmissora e repetidora nos interiores. E foi o que você fez. E fiz durante mais 10 anos. Correto. Então, eu até brinco no programa do Jô, o Bira dá uma gargalhada enorme lá. Eu não sei que tipo de preparo de pessoa que eu seria se não tivesse vivido esses 15 anos na Amazônia. Eu tive a oportunidade de conviver com diversas comunidades indígenas. Lá eu conheci pela primeira vez um brilhante sertanista, Apoena Meirelles, que era delegado da FUNAI na ocasião. Então, esse relacionamento e outras pessoas que foram também chegando, a nossa característica era de pioneiros, né? Às vezes as pessoas confundem aventureiro. Não, aventureiro, ele não sabe o que vai acontecer, é meio inconsequente, né? Vai fazer uma aventura, não sabe, não tem começo, meio e fim. O nosso projeto de pioneiro,
ele dizia exatamente isso. Eu havia feito estudos a respeito da Amazônia e toda a integração. Mas, enfim, retornando da Amazônia, eu fui residir em Goiânia, porque naquela época as escolas muito precárias, né? Então eu tinha já filhos e acabei em Goiânia recebendo um convite para ir para a FUNAI, em Brasília, Ministério da Justiça. Fiz um período, na época era o ministro Íris Rezende. O chefe de gabinete dele, José de Jesus, uma pessoa maravilhosa, aprendi muito. E dali, a convite do presidente da FUNAI, Dr. Sullivan, junto com o ministro, fiquei 4, 5 anos, mais ou menos, como chefe de gabinete da FUNAI. Foi uma experiência fantástica. Eu acompanhei aquele período da transição dos 500 anos. Inclusive, houve uma situação delicada. Momento histórico, inclusive, né? Sim, porque o staff do governo, o cerimonial, havia feito uma matéria com um título e lançado esse projeto, 500 anos do descobrimento. Certo. Foi uma saia justa porque, de repente, os índios todos se reúnem lá no gabinete. Eu, como chefe de gabinete, tinha essa missão de fazer a recepção deles, a convivência, a agenda, os contatos com levar flechada? Quase foi mais. Na verdade, os índios sempre muito cuidadosos, em função de que a sensibilidade indígena, lógico, tudo tem limite, claro, mas a sensibilidade indígena com o ser humano é muito grande. Que interessante. Então, o que houve? O que se dava aquela convulsão de todas as etnias, de repente chegaram 300, 400 índios. Eles não concordavam com 500 anos do descobrimento. Não? Não, porque quem descobriu foram eles já estavam aqui. Concordo. Então, houve uma saia justa e acomodamos com o cerimonial, mas teve que mudar toda a papelada, todo o material estava pronto. 500 anos do encontro. Foi fantástica a ideia. A própria comunidade indígena elegeu aprovou. Isso. Mas, enfim, eu fiz ali grandes amigos. Mas você é de qual família? Fala um pouco da sua família. Sim. Meu pai é originário, como eu disse, de Minas Gerais, Santa Juliana. Certo. E eles contavam, através da bisavó, que a bisavó era índia. E o meu bisavô havia conhecido aqui em Minas Gerais, etnia Krenak. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um parente, né, Ailton Krenak, um brilhante parente, escritor de livros. A etnia indígena que você está dizendo. Etnia indígena, Krenak é de Minas Gerais. Ele teve a oportunidade de estar até na ONU, viajou o mundo todo. Ailton Krenak tem uma mente brilhante. Quando eu estava em Brasília, ele teve a oportunidade de ficar na minha casa. Nós conversamos, me ensinou muita coisa da etnia, da família. Eu tenho uma gratidão enorme por ele. Certo. E também outros índios, etnia Terena, Marcos Terena, teve assento na ONU, cacique Raoni, Megaron, o sobrinho dele, o grande cacique Tacumã. Tacumã é Camaiurá. Camaiurá, ele é tio do Aritana. O Aritana é o Alapiti. E o Aritana é casado com a Tissimaio Matipu Calapalo. Eu convivi com essas comunidades indígenas. Que bacana. O papai Tacumã, porque nós tivemos uma amizade muito grande no Xingu, na aldeia Camaiurá, e eu chamava de pai. E ele falou, filho, até uma ocasião o ministro também, Íris Rezende, estava visitando lá, e o Tacumã falou, olha, eu tenho uma alegria enorme de estar recebendo vocês aqui, e tem esse menino, me chama de pai, meu filho. E o papai, então, faleceu, foi feito aquele grande ritual que a comunidade indígena Camaiurá faz, que é, já vou me lembrar o nome. Ritos xamânicos, né? Tem ritos xamânicos. E o Cotoque, o filho dele, hoje é o grande cacique. Certo. Na aldeia Camaiurá, ali é o posto Leonardo. Então, e outros índios, Álvaro Tucano, né, uma pessoa também de uma sensibilidade incrível. Ele
esteve um dia eu lá no gabinete da FUNAI e ele disse: parente, porque quando você fala algumas palavras da língua daquela etnia, ele então te chama e te entende de parente. Parente, eu quero falar para você hoje, não atende mais nada na sua agenda. Vou passar a tarde com você falando sobre Alter do Chão. Querido Maran, você não pode imaginar o que significa isso. É um paraíso ao lado de Santarém. Mas nós estávamos conversando, né, hoje aqui com o Dr. Carlos Dias, falando aí das questões de defender o Brasil, de defender a natureza, o próprio Oswaldo Fernandes falando das canções, do cancioneiro, e o Dr. Carlos Dias se recordou que o Beto Carreiro tinha um trabalho falando a respeito disso, das crianças para proteger, e a Virgínia Lully, de Beto Carreiro, tem um trabalho fantástico nesse Papo do Saber. Papo do Saber. Arô, arô! Tá certo. E ensina as crianças, prepara para toda essa harmonização com a natureza. Então, o que ocorreu? Cada vez apareciam e mais etnias. O Brasil tem algo que chama-se etnônimo brasílico. O etnônimo brasílico é o registro de quando Cabral veio ao Brasil. Naquela ocasião eram, se não me engano, 453 etnias, falando 285 línguas. Passados esses 500 e poucos anos, das 450, hoje nós temos 181 etnias, ainda falando 120 línguas. Olha que interessante. Então é uma riqueza fantástica o nosso país, né? A nossa cultura. E pelo projeto Genoma, que foi feito a identificação do DNA em 2000, 2001, identificou-se que no Brasil a maior parte das pessoas, eu vou chutar o número, mas é nessa faixa, 60% a 80% tem sangue indígena. 30% a 40%, 50% sangue afro, em função da vinda dos escravos, misturando com os índios. Exatamente. O restante, 10%, 12%, 15%, a mistura de ambos com portugueses, italianos, os que legal. imigrantes, você falou de japoneses, chineses. Você falou, já que você falou de italiano, eu estou aqui tomando um energético italiano. Salve, né? Sim, isso daqui é a realização de um sonho, né? O Energy Drink da Tonino Lamborghini. Energy Drink. Fala um pouquinho rapidinho desse Energy Drink, do qual você, com toda certeza, é o representante lá em São Paulo e trouxe para o Brasil. Explica para a gente aí. Sim, nós tivemos uma oportunidade única, né, de conhecer em São Paulo a doutora Ana Lisa Cesari. Trabalhava e trabalha integrada diretamente com a equipe do doutor do Cavalieri Tonino Lamborghini, em Bolonha, na Itália. Certo. E ela, na ocasião, 2008, procuradora de negócios, era autorizada para fazer as prospecções. Nos conhecemos, ela fez um mandato em 2010, aí ela casou-se no Brasil, ficou gestante, nasceu a filha e foram para a Itália. E sempre fazíamos os relatórios dessa prospecção. Para encurtar, em 2017, eu já tinha conhecido o Dr. Arthur Basso, mais ou menos 2015, para fazer um trabalho de bebidas da grande empresa deles, que é o Chateau Lacave, estabelecido em Caxias do Sul, para exportar produtos dele, inclusive para a Espanha, para a China, destilados e as bebidas, os vinhos. Certo. E nessa conversa apresentei para ele o projeto da Tonino Lamborghini, do Energy Drink Tonino Lamborghini. E ele ficou encantado com a família. Em 2017 apresentamos o Business Plan. A doutora Ana Lisa Cesari estava lá e agendou diretamente com o doutor, a equipe do Cavalieri Tonino Lamborghini, agendou a reunião em 2018, janeiro. Foram apresentados todos os trabalhos, foram feitas as avaliações e a oficina gastronômica Tonino Lamborghini
que é o grupo antigo da família do Dr. Ferruccio Lamborghini, que fez a criação dos primeiros carros, fabricava tratores. Depois essa empresa foi vendida para o grupo Audi, www.automobilelamborghini.it. O grupo Audi da Alemanha, onde tem a Volkswagen, os outros demais linhas de veículos que eles trabalham. Certo. E na Itália ficou, então, o grupo Tonino Lamborghini, o filho herdeiro do Dr. Ferruccio, e que deu início a uma série de produtos. As pessoas entram no site, pesquisam na Itália, ficam encantados. Muitos produtos, né? Quase 30 segmentos diferenciados. O nosso Inclusive trabalho... vestuário, né? Como? Inclusive vestuário. Sim. O nosso projeto hoje no Brasil é com a divisão dessas 4 palavras. Energy Drink Tonino Lamborghini. Ok. Então o grupo Lacave trouxe o Energy Drink da Tonino Lamborghini. Por enquanto, no país, a Lacave trabalha única e exclusivamente com Energy Drink Tonino Lamborghini. Perfeito. E ela nomeou diversos representantes em diversos estados do Brasil. No nosso caso, em São Paulo, somos um distribuidor especial. Então, distribuímos o Energy Drink da Tonino Lamborghini para o comércio, a linha varejista em geral. E existem diversos projetos. Todavia, com a situação hoje da pandemia, a venda do energético está concentrada 60%, 70% nos eventos, como se chamam baladas, eventos corporativos, nos hotéis, restaurantes, campos de futebol. E com a pandemia, que com a graça de Deus... Já está indo embora? Já está indo embora, já temos vacina. Sim. Acreditamos que breve os políticos todos, a parte científica toda, está analisando com carinho. Já existem... já temos notícias, né, que existem alguns países que já está tudo à normalidade, já foi tudo liberado. Então, nós estamos implantando aos poucos. É uma satisfação muito grande contar com o seu apoio da divulgação e, de forma brilhante também, o do cineasta Dr. Carlos Dias fez essa introdução nos apresentando uma série de empresários lá em São Paulo e que esses empresários também estão interessadíssimos na distribuição, na colocação em hotéis, restaurantes. E é como se diz, a união faz a força. Nós precisamos nos unir, termos relacionamentos e compartilhar com certeza todo essa atividade, porque a vida tem que recomeçar. As pessoas querem trabalhar e as pessoas precisam trazer o pão de cada dia nas suas casas. Verdade. Então, é um conjunto de ações positivistas que nós temos que dinamizar, encontrar pessoas como você fazendo esse tipo de atividade. Mas, enfim, em 2001, eu estava, então, já morando em Brasília e fui levar, em função da atividade que eu estava já me desligando do Ministério da Justiça, um projeto mais ou menos para que eles fossem fazer esses estudos de continuidade. E, de repente, quando chego próximo da esplanada dos ministérios, exatamente no Congresso Nacional, eu, como contei e expliquei no programa do Jô, tive, assim, uma sensação estranha. Como diria a Virgínia Lula lá no programa dela... Papo do saber. Stop. Agora nós vamos entrar numa parte... agora nós vamos entrar numa parte... que eu repito, apesar que o Jô Soares levou de uma maneira de brincadeira, é uma parte extremamente séria. Eu sempre digo para as pessoas e aqueles que me acompanham na série Eles Existem, entre outras produções que nós temos feito, existe um lado da vida, um lado místico, um outro lado do ser humano, que algumas pessoas não levam da maneira séria devida devido ao desconhecimento. Mas para nós que estudamos a matéria, e prestem muita atenção, ouvinte e telespectador, o que nós vamos falar agora tem uma profundidade imensa. É óbvio que nós não vamos deixar claro aqui para vocês do grande finale. Mas o Celso Carelli me passando as informações nesse momento em que estávamos dialogando, né? Ele em São Paulo, eu aqui em Sete Lagoas, online, ele estava me falando desse projeto, dessa ideia que ele apresentou no Jô e que você agora vai entender muito bem o que aconteceu e nós vamos mais na frente abordar mais um pouquinho. Vamos lá.
Você chega em Brasília aí? Dessa ida para o Ministério da Justiça, você desce o eixo, né? Aí você contorna à esquerda. E depois, para retornar, contorna à esquerda novamente. Naquele momento, eu senti, assim, uma espécie de... como se você estivesse naquele lugar, mas não estivesse naquele lugar. Um ônibus faz uma freada, não é? Aquele sistema de ar comprimido. Sim. Então eu fiz o barulho do ônibus lá e o João, o Bira fizeram aquela festa, né? A sensação, quando olhei, parecia que a torre, as cúpulas do Congresso, como se fosse o rosto, a face de um ser humano, final da tarde, em torno de umas 5 horas mais ou menos, como se estivesse soltando um suspiro de desabafo. Correto. E exatamente o sol se põe ali ao longo do eixo. Então aquela luz da claridade, o ônibus passando e eu subindo, tive exatamente essa sensação, que fosse o rosto de uma pessoa. E o que eu mais me impressionei é que à medida que eu fui, eu tive a sensação que essa pessoa virou o rosto, como se fosse olhar para o caminho que eu estava passando. Certo. Então eu percebi que as duas torres do Congresso Nacional eram como se fossem o nariz, como se fosse o nariz. E ao girar a cabeça, a orelha direita fez a cúpula do Congresso. A orelha esquerda Ficou. do Senado, perdão. Sim. A cúpula do Senado. E a orelha esquerda fez a cúpula do Câmara dos Congresso, a Deputados. Câmara dos Deputados. Exato. O conjunto do Congresso Nacional. Perfeito. Eu achei aquilo de uma forma impactante, porque é exatamente a Câmara dos Deputados que ouve a nação. Uhum. E ela se comunica pelos subterrâneos com o Senado, que estaria com a concha para baixo, ouvindo. Ok. Eu mal consegui estacionar o carro. Entreguei a documentação e voltei. Quando eu fiquei em pé, eu percebi exatamente a figura novamente. Então eu olhei, puxa, se for um corpo humano, aqui nas minhas costas tem que estar as costelas, porque ele estava deitado. Lógico, lógico. Quando eu me viro para a esplanada dos ministérios, o sol já estava se pondo e essa construção ela é diferenciada do mundo inteiro. Os prédios não ficam com a fachada voltada para a rua. As fachadas são laterais. Exatamente. Para a rua só tem um paredão. Uhum. E naquele momento que eu olhei... Com o nome dos ministérios. Com o nome dos ministérios. Eu vi que todo aquele paredão era exatamente as costelas. As costelas. Aí não senti mais Você nada. Você começou a sentir a formação... Da cintura para baixo, caí sentado na guia, olhando aquilo e o sol se pondo. Certo. E aí eu vi a formação de todo o homem do corpo humano, como se eu subisse e ficasse lá em cima no alto e via aquele homem. Maran, eu fui fazer estudos da anatomia do corpo humano, identificando cada órgão público. Na verdade, você me falou que você ficou por volta de 3 anos estudando tudo isso. Mais ou menos, porque eu tive essa visão em 2001. Em 2004, eu compus o estudo e registrei na Biblioteca Nacional, certo. Ministério da Cultura, porque é o procedure, a forma de você conduzir quando você tem algo que você quer registrar. Mas foi nesse período que você se encontrou com o Oscar Niemeyer? Não. Eu terminei esse estudo certo. Em 2004, encaminhei na Biblioteca Nacional, recebi o registro da Biblioteca Nacional em 2 categorias: histórico-geográfico e místico-religioso. Então, são 2 estudos diferentes que eu apresentei. Você pegou essas 2 vertentes para poder já dentro da compreensão de cada lado. Seria certo. Assim, Os né? 2 estudos que eu fiz, certo. diferenciados, um se encaixava em histórico-geográfico e o outro se encaixava em místico-religioso. Perfeito. Então, o que houve?
Em 2005, eu retornei a São Paulo para desenvolver outro projeto do qual fui convidado. E lá em 2005, eu conheci a Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. No Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Letras, quando você escreve os livros, Os Imortais. Sim. Em São Paulo, a Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, onde estão esses historiadores. Eu, na condição de jornalista, historiador, encaminhei para essa academia, no Morumbi, na Casa da Fazenda. E a academia, eu tive a oportunidade de conhecer lá o Dr. Oropalo, que era o presidente, o Michel Chelala era o mestre de cerimônias e o encantado, a Shirley de Barros também fazia parte da coordenação da academia, tinha o deputado Fábio Porchat, eles que conseguiram toda uma revitalização da Casa da Fazenda, que era uma casa antiga da época dos escravos, tinha a área da senzala, eles conservaram tudo. Certo. E ali funcionava então a ABAC, a Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Certo. Apresentamos o projeto para como que eles se chamam lá, os conselheiros, e eu recebi, através da academia, é uma emoção também forte, porque tanto o Dr. Oropalo quanto o Dr. Michel Chelala já faleceram. E eles tiveram assim um carinho, uma atenção, um cuidado enorme, e me deu ali um título de comendador e membro da academia. Que bacana. Verdade. Merecidamente. Uma cerimônia com uma emoção ímpar. Que maravilha. E estava presente, então, o governador fazendo a transição, Cláudio Lembo. Nisso aí nasceu, então, um projeto. O projeto. Estamos falando agora 2006. 2006. E o governador Cláudio Lembo foi que fez para mim essa sugestão. Você, estando agora nomeado, está entre aqui os conselheiros, você teria algum pedido? Você tem 5 segundos, mas o cerimonial 3, 4, 2, 1, 0. Mas antes não tinha pensado em nada. Mas quando falou 3, 2, eu falei, um encontro com o Dr. Oscar Niemeyer. Aí eles puseram a mão na cabeça. Em 2006, Dr. Oscar Niemeyer, se não me falha a memória... Você podia ter pedido um Lamborghini, né? Aguarda. Vamos lá. Não era hora ainda, né? Certo. Então, eles, com muita assim, simpatia, eu agradeço demais a família, fiz grandes amigos na família do Dr. Oscar Niemeyer. O Paulo Niemeyer, bisneto dele, acompanhou, inclusive, nosso encontro, nossa audiência ali com ele. Depois conheci o Paul Niemeyer, que são irmãos. A Verinha, a doutora Vera, esposa na época do Dr. Oscar Niemeyer, muito atenciosa, muito carinhosa. E nos atendeu ali naquela manhã inteira. Certo. E aí o Dr. Niemeyer disse, Carelli, você conhece as filhas do Lúcio Costa? Esteve com elas? Elisa Costa, Maria Helena Costa. Maria Helena, inclusive, na época era presidente do IFAM. Certo. Do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Perfeito. Enfim, ele ficou assim, como eu expliquei no programa do jogo, profundamente sereno, ouvindo ponto por ponto de tudo que eu ia relatando para ele. O Paulo Niemeyer, também do lado, arquiteto, olhando o projeto, fez até alguns comentários, né, porque... Eu expliquei a respeito do eixão que passa ali da esplanada dos ministérios. Eu vou explicar daqui a pouco, etapa por etapa. Quando eu vi as costelas, né, nos ministérios, logo após vem a rodoviária de Brasília, no local exato do estômago. O estômago recebe os alimentos e distribui do corpo. Do corpo, exato. A rodoviária recebe as pessoas das cidades satélites e distribui no plano. Certo. Descendo do lado direito, no corpo humano tem o fígado. Lá em Brasília está exatamente o Teatro Nacional de Brasília. O Teatro Nacional de Brasília é responsável pelo humor, alegria. O fígado tem essa função. Tem. Do lado esquerdo, acompanhando os ministérios, tem ministério a menos.
e justo ali está colocada a igreja. E a igreja que tem os livros onde registra que foi tirado uma costela, então foi tirado um ministério para Deus fazer do corpo de Adão a Eva. É muita coincidência. E no Alcorão está escrito: Deus tirou a costela do homem, de Adão, do lado esquerdo, abaixo do coração, para que tenhamos um entendimento. Eu gravei no dia 12, foi no ar no dia 15. E, se não me recordo, quando eu estive com ele foi em 2006 para 2012, 6 anos. Ele tinha 102 anos, parece que faleceu no final de 2015. No final de 2012, com 108 anos aproximadamente. Mas, enfim, quero deixar sempre registrado esse meu agradecimento a todos eles, a ambas. Elas até me falaram: Carelli, nós vamos pôr, que eu as presenteei com um quadro do manuscrito, do pergaminho, Certo. entre a sala de exposição do papai. Mas o dia que você for fazer um filme, qualquer coisa, um documentário, nos chame. E é justo, porque é uma homenagem, assim como nós estamos aqui, né, em Sete Lagoas, prestando essa grande homenagem ao querido Zacarias. Então, a gente tem que ter essa consideração. Com certeza. Enfim, eu estava impactado, porque começou com a história do ônibus e terminou com um corpo inteiro. Ou seja, eu posso entender, e para que os ouvintes e telespectadores possam entender, a forma como você está conduzindo essa história. Fazem quantos anos, desde o primeiro momento que você pisou em Brasília, de lá para cá? 2001. Nós estamos em 2021, exatos 20 anos. Então, nos exatos 20 anos, você teve, eu digo assim, essa inspiração. Ela é uma inspiração que eu considero divina, porque tudo é divino, tudo na vida é divino, então é uma inspiração divina, onde você teve, então, essa inspiração que eu chamo de visão. E dentro desse contexto, você está preparando algo que a gente não vai contar em detalhes aqui, mas algo que vai com certeza impactar. Sim. Você sempre diz que Brasília é a capital do mundo. Como é que você pensa nessa história? Muito bem. Eu fiz um roteiro para iniciarmos com um documentário, e a intenção desse documentário é chegar depois num curta-metragem e num longa-metragem. Certo. Onde o longa-metragem abrangeria esses aspectos dos documentários, certo, nas duas linhas de raciocínio, histórico-geográfico e místico-religioso, faz que isso foi feito, o interesse. Que interesse a humanidade teria, né, nisso para o futuro? Até o Jô pergunta isso. O interesse, primeiro, que foi feito no nosso país. Segundo, que em nenhum momento da história se homenageou o ser dominante do planeta, Homo sapiens, o ser dominante, com uma cidade feita à sua imagem e semelhança. Então, nós temos um lado espiritualista, acreditamos em Deus. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem fez Brasília à sua semelhança e imagem. E imagem. Quer dizer, é algo extraordinário, é algo que eu tenho certeza que quando for feito, seja o curta-metragem ou longa-metragem, é algo que vai impactar, pelo que nós já conversamos, e pela sequência que vai ter essa história. Mas qual é a mensagem final que você deixa sobre essa questão do Brasília Corpo Humano? Brasília Corpo Humano. Uma pergunta que nós vamos fazer para aceitar explicações, porque hoje a própria base científica da NASA, eu venho acompanhando, fala-se dos universos paralelos, as teorias incríveis como o buraco de minhoca, tanto do Einstein como do Stephen Hawking, outros cientistas enormes fazendo, como o próprio acelerador de partículas na Suíça, que tem feito as partículas de Bóson, descoberto teorias. Então o universo hoje não é mais aquele universo de 20 anos, quando eu tive a visão. Tudo mudou. Tudo mudou. Então vem a pergunta:
como eu fiz já para diversas autoridades, eu vou me reservar de omitir alguns nomes, porque as perguntas são impactantes. Ok. E os senhores participaram da construção de Brasília, falando com eles. Os senhores acham que os senhores foram colocando os edifícios todos... Aleatoriamente? Aleatoriamente, chamados órgãos públicos. E por uma coincidência, esses órgãos públicos se revelaram exatamente, milimetricamente na posição dos órgãos do corpo humano? Ou os senhores acham que foi uma interferência divina, uma interferência do mundo, do universo paralelo, onde o tempo passou e as pessoas construíram aquilo sem perceber e elas tinham sido ou substituídas, porque nós temos um universo paralelo onde as pessoas têm uma contraparte. Existe um outro Maran, existe um outro Celso Carelli. Exato. Existe uma outra Virgínia Lully, de Beto Carreiro. Existe um outro Carlos Dias. Existe uma outra Elza Vanzi. E, igualmente, da minha família, da minha irmã, Claro. Maria Rita Carelli Certo. Mendes, existe uma outra Maria Rita. Meus filhos, existe um outro Tuane, uma outra Luana, uma outra Rafaela. Enfim, é uma teoria do universo paralelo. Exato. Então, se essas pessoas, retornando para resumir, foi feito por uma aleatória colocação e no final coincidiram os órgãos públicos com órgãos do corpo humano, ou foi uma interferência, seja divina ou extraterrestre? Eu penso, e exatamente sobre isso, porque eu quero acreditar que assim que você lançar, logicamente, a sua produção, vai impactar, porque as pessoas vão poder ver a ideia sua se concretizando, se formando. E ela é a capital da humanidade. É a capital da humanidade. Então, Celso, eu queria dizer para você que é sempre uma honra poder receber pessoas do teu nível. Eu que lhe agradeço. Né, pessoa do teu nível, pessoa da tua capacidade, pessoa como você que realmente preocupa-se com a humanidade, preocupa-se com as pessoas. Porque o que mais falta hoje em dia, a gente sabe, é a preocupação com o próximo. Então, pessoas como você, como Antônio Pontes, que é um grande exemplo aqui em Sete Lagoas, a gente fica feliz em conhecer. Então, você é mais um, digamos assim, mais um Antônio Pontes que existe no Brasil. Eu não sabia onde ele estava e você acabou de aparecer aqui em Sete Lagoas, nas nossas vidas, participando conosco. Eu digo pelo seu desprendimento, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua visão de futuro. Então, eu gostaria de deixar aí os microfones do Primeira Linha Web Rádio para a sua despedida, querendo tê-lo novamente, com toda certeza, e da próxima vez, passando aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, e que você vai me permitir isso, sobre o Homem de Brasília, que você sabe para quem que você vai apresentar em breve em Brasília. Vamos lá. Amém. Eu quero, então, agradecer a recepção maravilhosa que estou tendo aqui em Sete Lagoas, através do Dr. Antônio Pontes, esse brilhante cooperador, o Dr. Carlos Dias, que fez inúmeros esforços para nos trazer e nos apresentarmos. Agradecer a você, doutora Elza Vanzi, a Virgínia Lully de Beto Carreiro, que vai fazer um evento fantástico aqui para fazer o lançamento do SOS Trapalhão Zacarias. E do querido Dedé Santana, que eu não vejo a hora de encontrá-lo, sempre fui um grande admirador, com todo o carinho e respeito dos 4 Trapalhões. Perfeito. Mas ele era uma luz. Várias vezes eu vi aquela imagem, quando falava Trapalhões, lembrava do Dedé Santana com aquele chapéu de marinheiro, de comandante, de brigadeiro de navio, Comodoro. Então, tudo isso faz parte de uma interatividade da nossa vida desde pequenino, né? E essas lembranças todas se fundiram aqui. Então, quero imensamente agradecer a toda a comunidade sete lagoana, as pessoas todas com carinho que estão recebendo a gente. Como que eu vou dizer para você? É uma realidade de agradecimentos. Perfeito. A Deus em primeiro lugar e aos Amém. Amigos todos que estamos fazendo aqui. Muito obrigado. Amém. A você. Eu que agradeço, portanto, deixando um forte abraço a cada um de vocês que estão interagindo aí no Primeira Linha Web Rádio, nosso programa na mídia com Marcelo Maran. Eu gostaria que vocês, quem não se inscreveu, se inscreva em nosso canal do YouTube, deixem o seu like. E para todos vocês, muito obrigado por participar
e está aí repartindo aí todas as nossas produções do nosso vídeo. Fique com Deus, que graças a Ele a vida continua. E como eu sempre digo, vamos em frente, minha gente, porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço, meus irmãos.